número de processo. O número de processo na década de 80 se concentrava, assim, na grande maioria, na costa brasileira. O interior desse país, o centro-oeste, o norte, era muito menos populoso. Mas e a territorialidade? O TRF1 ficou com 80% do território brasileiro. No entanto, nós éramos 150 milhões de brasileiros. E brasileiros que, na sua grande maioria, viviam à margem da sociedade. Eram brasileiros pobres, principalmente o agricultor. As pessoas, eu dizia ontem aqui dessa tribuna, não tinham a mistura todos os dias, ou a proteína animal, a carne todos os dias. Isso era de domingo, no almoço de domingo. As pessoas não tinham muito mais do que uma muda de roupa para poder fazer o passeio, para sair no domingo, ou às vezes para ir para a escola. As pessoas não tinham eletrodoméstico, não tinham energia elétrica nas suas casas. E nós criamos 4 tribunais. O acesso à informação, o acesso a melhores condições, a ascensão de classes sociais, faz com que o cidadão brasileiro, cada vez mais, queira para ele melhor qualidade de vida, senador Mosardildo. Comece a comparar o Brasil e os Estados Unidos ou a Europa, porque ele sabe o quanto que custa as coisas lá e o quanto que custa aqui. Comece a comparar a qualidade do transporte coletivo, comece a comparar a qualidade dos serviços de saúde e de educação. Ele sabe, porque o mundo virou globalizado, nós sabemos disso. E começa a comparar o acesso à justiça. É inadmissível, inadmissível, um processo que trata de aposentadoria de um cidadão brasileiro, de um senhor, de uma senhora, que trabalhou a vida inteira, demorar 5, 10 anos nos porões de um tribunal. Ontem, no ato público que realizamos aqui no Senado Federal, a presidente da AJUFER, que é a entidade da Justiça Federal do TRF1, ela disse: é insalubre os porões que ficam, os processos que vão ao TRF1. Tem que entrar de máscara e não pode ficar mais de 10 minutos. É um absurdo. Um desembargador do TRF1 chega a julgar, em média, 13 mil processos por ano. E não baixa o estoque de 30 mil processos que tem no gabinete dele. 30 mil processos. Lá em 88, 60 mil processos justificou a criação de mais 4 novos tribunais no Brasil. Hoje, o único desembargador no TRF1 chega a ter a carga tributária de 30 mil processos. É desumano. Como é que um desembargador consegue julgar 1000 processos por mês, na média, ou mais do que isso, analisar o pedido, as causas de pedir do cidadão? Você sabe quanto que julga, em média, um tribunal de justiça, média brasileira? 2.000 processos julga um desembargador. Um tribunal do trabalho, que tem um em cada estado, 2.000 processos cada desembargador, em média. Agora, no TRF, em média no Brasil, 12.000 processos. 12.000 é a média. É um absurdo, minha gente. E que processos que são esses? 80% são de natureza previdenciária e uma boa parte é a questão de moradia, porque através da Caixa Econômica, aqueles que buscaram o crédito imobiliário também demandam junto à Caixa Econômica. Agora vamos fazer uma reflexão. O cidadão que vai ao INSS buscar a sua aposentadoria, a partir do momento que ele protocola o pedido, começa a correr o direito dele de receber. Se ao final, 10 anos passados, a Justiça vier lhe dar o direito de receber, ele recebe retroativo nos últimos 10 anos. Então, qual que é o prejuízo para a Justiça? Nós não queremos que beneficie o INSS ou o cidadão, nós queremos a justiça, que seja justo. É só isso. E hoje tem mais de 1.100.000 processos abarrotando os tribunais. Fizemos tudo isso, chegamos à promulgação da Constituição, já está, inclusive, editado na última Constituição
que a gráfica do Senado editou já está lá, a emenda 73. Mas, curiosamente, no recesso, o presidente do Supremo Tribunal Federal concede uma liminar suspendendo os efeitos dessa proposta de emenda constitucional. Todos nós brasileiros sabemos e esperamos de um magistrado a imparcialidade. Todos nós. O que nós não admitimos em momento algum, seja na menor comarca ou na maior comarca, na menor ou na maior cidade brasileira, é que um juiz tenha lado quando for julgar uma causa. Não podemos admitir isso, ainda mais se for o presidente de um poder, que é o Poder Judiciário. Todos nós brasileiros sabemos, aqueles que acompanharam essa causa, que o ministro Joaquim Barbosa militou contra. Chamou o presidente do Senado, chamou o presidente da Câmara, quando ainda estava tramitando a PEC na Câmara dos Deputados, e pediu para não tramitar. Chamou os juízes através das associações, da AJUF, da AMB, ou da Associação da Anamatra, e disse a eles que teriam agido de forma sorrateira no Congresso Nacional. Gente, 12 anos de tramitação, uma proposta de emenda constitucional. Disse que custaria 8 bilhões de reais a instalação desses tribunais. É um absurdo uma afirmação dessa. E eu já disse aqui outras vezes, foi levado a erro, porque toda a Justiça Federal no Brasil, toda ela, custa 7,2 bilhões e 80%, mais de 80%, é de primeiro grau, são as varas federais que estão instaladas por esse Brasil afora. Agora o STJ fez o anteprojeto. Já passou, já foi aprovado no Conselho da Justiça Federal, ainda pende no CNJ e no Pleno do STJ. Sabe quanto que vai custar? 516 milhões. Gente, é 5%, 6% do que o presidente falou. Induz a população brasileira ao erro. E que tipo de tribunal que é este, gente? É um tribunal para julgar as aposentadorias das pessoas, para dar celeridade. Então eu não admito, e por isso, como representante do meu Estado, aquele que tem essa bandeira por mais de 20 anos, eu venho à tribuna do Senado Federal como senador da República Federativa do Brasil, porque esta não é uma causa só do meu Estado e não é uma causa só dos 4 estados que terão sedes, como Bahia, Minas e Amazonas e o Paraná, mas daqueles estados que estão vinculados a esses 4 e todos os demais, inclusive o TRF1 de Brasília, porque a carga de processo aqui será muito menor, isso vai ter agilidade no julgamento dos processos aqui, todos os estados que vão ficar vinculados ao TRF1, ou ao TRF4, ou ao 2, ao 3, vão ter mais celeridade no julgamento das causas que é do povo brasileiro. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, não é uma manifestação de indignação, mas esta é a casa do povo brasileiro e nós aqui, senadores, temos a prerrogativa e o dever de defender os interesses dos nossos estados. E eu não poderia deixar de vir aqui. Depois da peregrinação que fizemos na quarta-feira em Curitiba, com o prefeito Gustavo Frutti, com o governador Beto Richa, em Salvador com o governador Jacques Wagner, e na Bahia, em Belo Horizonte com o governador Anastasia, e chegando à noite em Curitiba, e ontem o ato público que fizemos no Senado Federal, com uma cobertura muito boa da imprensa brasileira. Eu não poderia deixar de vir hoje aqui para manifestar da tribuna do Senado Federal a minha indignação com a postura do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele tinha lado, porque ele militou contra a instalação dos tribunais e deu uma liminar. Eu tenho toda uma admiração pela postura que teve o ministro Joaquim Barbosa na condução dos processos e dos trabalhos daquele tribunal. Reconheço, e a população brasileira também, mas nos últimos dias, semanas, meses, tem perdido muito o meu apreço, porque a postura não condiz com a postura de um presidente de um poder.
Nós vivemos um Estado democrático de direito, uma república com a tripartição dos poderes, com a autonomia entre os poderes e a independência entre os poderes, mas sem esquecer do regime democrático de direito. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, agradecendo mais uma vez ao senador Rubem Figueiró por ter trocado comigo o horário. Muito obrigado e um bom dia a todos.